Meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, a palavra que cura. Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais uma aula para aprendermos do Senhor, aprendermos da palavra de Deus dentro do assunto das profecias, das revelações do fim dos tempos. Então espero que você esteja aí na expectativa para receber da palavra de Deus, né? Desejoso, desejosa, pois com certeza o Espírito Santo ele vai agir mais uma vez, eu não tenho dúvida disso. Ele opera onde há desejo. Quando se há desejo, né, de aprender para viver Cristo, ele vai descendo aos nossos níveis. Tem assuntos que são mais rápidos de vir o entendimento. Tem outros assuntos que requerem uma maior meditação. Porém, o desejo é que faz com que o Espírito Santo se revele para a gente. E essa compreensão, ela é progressiva, tá certo? Ela é progressiva. A gente não vai entender tudo da palavra de Deus de uma hora para outra. Mas também a gente não vai ficar sem entender nada. Se a gente desejar, querer agradar a Deus, ele vai descendo aos nossos níveis. É necessário perseverança, né? É necessário dedicação e esforço. Mas foi isso que Deus disse a Josué, né? Esforça-te, tem bom ânimo, não cesses de ler a palavra de Deus, antes medita nela de dia e de noite, não cesses de falar, a palavra de Deus, antes medita nela de dia e de noite, para que possais prosperar em tudo aquilo que fizer e tenhas condição de praticar o que está escrito. Então Deus deu essa instrução a Josué e é para nós também, tá certo? Então continua aí na expectativa, nós estamos aprendendo sobre a escatologia, o estudo do fim. De fato, nós estamos nos últimos dias, né? Cada dia que passa é um dia a menos para a volta de Jesus. É como se houvesse uma contagem regressiva que só a Trindade sabe. E cada dia que passa é um dia a menos para a volta de Jesus. Não sabemos o dia e a hora, mas a Bíblia diz que podemos perceber pelos sinais que esse dia se aproxima. E não só perceber externamente pelo que está acontecendo, mas também através de um testemunho interior. Aqueles que estão buscando, se consagrando, há uma testificação dentro de que está mais perto à volta de Jesus. Então, mais do que nunca, a gente tem que saber sobre esses assuntos. Mas quando se fala de escatologia, quando não se entende algumas doutrinas, algumas informações, acaba se gerando muita confusão. E é por isso que nós estamos explicando, né, algumas coisas. Comecei na aula anterior, vou continuar hoje. A gente não vai falar logo dos eventos futuros, porque a gente precisa trazer uma base doutrinária primeiro, para que você saiba filtrar o que você ouve na internet, né? Tem muita coisa boa no YouTube, em outras redes, né, de vídeo, mas também tem muita coisa que está confundindo e perturbando algumas pessoas. Então é necessário ter uma boa base doutrinária para poder julgar bem todas as coisas. E é sobre isso que a gente se empenha nessas primeiras aulas da matéria escatologia, tá? Então na aula passada a gente começou a explicar que há uma regra quando você e eu estudar sobre as revelações de Deus, sobre as profecias. É compreender que elas vão se cumprir do jeito que foi escrito na palavra de Deus. Ou seja, elas vão se cumprir literalmente. E nós investimos um bom tempo na aula anterior explicando, né, trazendo embasamento bíblico para você, que é assim que se deve entender. Se a Bíblia fala 144 mil judeus, serão 144 mil judeus, ou israelitas, melhor dizendo. Se a Bíblia fala que Jesus vai reinar nessa terra por 1000 anos, então ele vai reinar nessa terra por 1000 anos.
Se a palavra de Deus diz que o Senhor nos livrará da ira futura, Ele nos livrará da ira futura. Então, entender as profecias, o cumprimento das profecias literalmente, é a forma correta de se entender. Isso é uma regra. Para toda regra, se há exceção, é claro. Então, nós começamos a explicar algumas exceções, né, do não cumprimento literal das profecias. Nós vimos que quando há erro de tradução no versículo, aí a gente não vai ter como entender literalmente. Quando a profecia trata de um povo usando o nome do homem que deu origem a esse povo. Então, quando a palavra de Deus fala que haverá um tempo de angústia para Jacó, ele não está falando de Jacó, o neto de Abraão, mas ele está falando de Jacó, o povo israelita. Foi o povo descendente de Jacó, mostrando que eles vão passar pelo tempo da ira de Deus. Então, isso é importante saber. Quando você lê na Bíblia, em alguns momentos, Jacó vai estar se referindo ao povo de Israel. Quando lê Edom, vai estar se referindo ao povo edomita. Quando lê Moabe, vai estar se referindo ao povo moabita, e por aí vai. Então, não é que não se cumpre literalmente, se cumpre, mas só que a palavra Jacó não se refere literalmente ao homem Jacó, mas ao povo que descendeu dele. E isso, o próprio contexto vai te levar a entender isso, tá? E também nós vimos que quando percebemos claramente que não há condição da profecia se cumprir literalmente, a gente lê o texto e o próprio texto já nos mostra que não tem como ele se cumprir daquele jeito. O próprio texto já nos mostra que há uma simbologia. E aí a gente citou 3 exemplos, ficou faltando um 4º exemplo que a gente vai falar já já. Mas um primeiro exemplo, a gente citou aquela profecia onde Jesus, na verdade, o profeta Isaías profetizou algo que aconteceu nos dias de Jesus, falando que os líderes israelitas iriam endurecer o seu coração. Claro que endurecer o coração não é o coração virar pedra. O próprio texto já me leva a entender isso. Significa a soberba do povo, da liderança de Israel, que fez com que eles não reconhecessem a Jesus como Messias, como o rei prometido. Vimos um outro exemplo, que é a profecia que se encontra em Apocalipse 12, que é a profecia da mulher grávida sendo perseguida por um dragão. E a gente viu lá que os detalhes que o texto nos aponta já nos leva a compreender que não tem como se cumprir literalmente. Ali há linguagem simbólica. O próprio texto nos ajuda a entender isso. E a própria Bíblia explica o que esses símbolos representam, tá? Vimos que a mulher representa Israel, Jesus, o filho que dela gerou é Jesus, porque Jesus veio da linhagem de Israel, e o dragão representa Satanás, tá bom? Vimos também o exemplo da profecia de Ezequiel 38 e 39, que é a guerra de Gog e Magog, uma guerra que ainda vai acontecer, só que o profeta Ezequiel, ele relata essa guerra com os homens guerreando com arco, flecha, espada. Claro, fica óbvio pela leitura do texto, entendendo o contexto atual que nós vivemos, que essa guerra não tem como se cumprir desse jeito. Porque hoje em dia a guerra não é mais assim, a guerra não é feita com arco e flecha. A tecnologia aumentou bastante. Mas por que é que o profeta falou dessa forma? Porque era o único conceito de guerra que o profeta sabia. Então Deus desceu ao nível do profeta para transmitir que haverá uma guerra futura, mas só que o profeta usa as armas que ele conhecia. Sabemos que essas armas, espada, arco, enfim, simbolizam os armamentos que serão usados na guerra. Então, são casos excessivos em profecias que a gente não vai entender o cumprimento dela do jeito que foi escrito. Mas a regra é essa, e a gente provou na aula passada, né? Todas as profecias que se cumpriram no passado se cumpriram do jeito que Deus falou. As que vão se cumprir no futuro também se cumprirão do jeito que Deus falou, tá bom? Então, quando o texto nos mostra claramente que não tem como se cumprir literalmente, aí é quando a gente vai usar o método de simbolismo. Nós falamos 3 exemplos,
Vamos falar de um último exemplo, mas eu quero primeiramente orar, tá? Antes de iniciarmos a aula mesmo, o conteúdo dessa aula, eu quero fazer uma oração com você. Curva tua cabeça, fecha teus olhos e concorda comigo. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa aula. Peço que o Senhor me ajude a transmitir de uma forma simples a tua palavra e que aqueles que estão desejosos para aprender contigo sejam tratados e fortalecidos no Senhor. Muito obrigado por tudo. Toda honra, glória, louvor e adoração sejam dadas a ti. Te convido mais uma vez, Espírito Santo, a me usar como um canal para que muitas pessoas sejam esclarecidas e tenham um entendimento correto da esperança da igreja. E isso as firme a não negar Jesus diante de perseguições que vão aumentar, diante de tentações que vão aumentar, diante de problemas do dia a dia que vão aumentar. Que fiquemos firmes e fortes por termos a visão correta bíblica. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos aí para a apostila, né? Vamos para... tem aí, né, uma letrinha D, porque é um quarto exemplo de que a gente lê o texto e claramente não tem como aquela profecia se cumprir literalmente. Vamos ver aí qual é a profecia, que a gente lendo a gente sabe que algumas coisas ali não tem como ser literais. Fica óbvio. Vamos ver outro exemplo aí. Os discípulos de Jesus, citados por ele no sermão profético. O sermão profético de Jesus que está escrito em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Nesta profecia, a qual fala do arrebatamento, da ira futura e da vinda de Jesus à terra, o Senhor fala como se os discípulos que andaram com ele estarão vivos fisicamente no cumprimento dessas palavras. Como sabemos claramente que isso não ocorrerá, então vemos que, na verdade, os discípulos que conviveram com Jesus simbolizam tanto os discípulos de Cristo que estarão vivos na época do arrebatamento, ou seja, os crentes que estiverem vivos no momento do arrebatamento, como também representam os outros discípulos dele que viverão na ira futura e na vinda dele à terra. Ou seja, resumindo, se você ler lá Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, dá a entender que os discípulos que estavam ouvindo aquelas palavras de Jesus, eles é que vivenciariam aqueles eventos. Porque ele disse, vão lhes perseguir, vão atrás de vocês, quando vocês ouvirem algo, não creiam. Então ele vai trazendo alguns detalhes lá, que quando você lê, você acha que os discípulos, Pedro, Tiago, João, aqueles que estavam ali, eles iriam vivenciar aquelas coisas. Você sabe muito bem que muito do que Jesus falou nesse texto profético ainda não se cumpriu. Então os discípulos daquela época já morreram. Então já fica óbvio que não são literalmente os discípulos que andaram com Jesus que vão presenciar os eventos. Mas os discípulos da época de Jesus representam os discípulos de Jesus que estarão vivos no momento do cumprimento. Tá? O texto do sermão profético de Jesus, ele é amplo e ele fala, uma parte da profecia fala do período antes do arrebatamento. Então aquela parte da profecia que fala antes do arrebatamento, ela, quando se fala dos discípulos, representa a gente, os discípulos que estarão vivos, né, antes do arrebatamento. Mas uma grande parte do que Jesus fala se refere ao tempo da tribulação futura e à vinda de Jesus à terra para estabelecer o milênio. Então, naquela parte da profecia, os discípulos que andaram com Jesus representam os crentes do período da tribulação. Porque depois que a igreja for arrebatada, né, segundo a linha pré-tribulacionista que é a que nós cremos, vai ter conversão na terra. E vai ter crente depois do arrebatamento, pessoas que vão aceitar Jesus. Então, quando Jesus está falando no sermão profético, tem momento que ele está falando do período antes do arrebatamento, os discípulos representam a igreja.
A porção da profecia que fala do período da tribulação futura e da vinda de Jesus para estabelecer o milênio, os discípulos ali citados representam os crentes da época da tribulação. Deu para entender, pessoal? Espero que sim. Novamente digo, volta se você quiser, assiste de novo. A gente só está explicando, irmãos, o que é que a gente está querendo explicar com tudo isso? Que as profecias elas vão se cumprir literalmente, por via de regra. Não, o problema é quando começa a simbolizar tudo, ou aquilo que lhe convém para ensinar o que quer. E aí acaba complicando. A regra é, as profecias vão se cumprir literalmente. Ou seja, o que Deus revelou vai se cumprir do jeito que Deus falou. Existem exceções, existem casos específicos. E a gente está dando aqui alguns exemplos. Mas isso são exemplos, exceções. A regra, a maioria das profecias esmagadora vai se cumprir literalmente. E quando a gente entende que a maioria esmagadora das profecias vai se cumprir literalmente, a gente chega à conclusão que Jesus virá arrebatar a igreja antes da tribulação futura. E depois da tribulação futura, ele virá com a igreja para estabelecer um reino físico de 1000 anos. Pré-tribulacionismo, pré-milenismo, tá bom? Continuando, agora nós vamos para outro capítulo, né? O capítulo 3 é para explicar essa questão de que as profecias se cumprirão literalmente, sempre que possível. E agora vamos explicar outra verdade bíblica que nos traz base para entendermos o pré-tribulacionismo e o pré-milenismo como bíblicos. Vamos ver aí, capítulo 4. Cumprimento exclusivo de algumas profecias para os 3 povos existentes. Então, quem são os 3 povos existentes? Vamos ver aí. Como já estudamos em matérias anteriores, existem 3 povos na visão de Deus: judeus, gentios e igreja, que é o que diz, eu quero ler 1 Coríntios 10, versículo 32, na versão revista e atualizada de Almeida. Vamos ver aqui. Diz assim: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Então ele aqui fala dos 3 povos: judeus, gentios e igreja. Quem são os judeus ou israelitas? É o povo descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Por que Abraão, Isaque e Jacó? Porque Abraão teve Ismael e Isaque. E Ismael gerou o povo árabe, não gerou os judeus, tá? Por que Abraão, Isaque e Jacó? Porque Isaque gerou dois filhos que geraram 2 povos. Esaú, que gerou os edomitas, e Jacó, que gerou os israelitas. Jacó, sim. Os 12 filhos de Jacó geraram a nação de Israel. Então, por isso que os judeus israelitas, a gente sempre tem que falar que é o povo descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Povo este que foi prometido por Deus a eles. Ou seja, Deus prometeu tanto para Abraão, como para Isaque, como para Jacó, que eles gerariam um povo, uma nação. Então, Israel é a nação ou povo descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Povo este que foi prometido por Deus a eles e que tem aliança com o Senhor. Então, Gênesis 12, do 1 ao 2, fala Deus falando para Abraão que viria um povo dele, que seria abençoado. Gênesis 26, do 1 ao 5, Deus fazendo a mesma promessa agora para Isaque. Gênesis 28, do 10 ao 14, Deus falando para Jacó. Então, o Israel é o povo descendente de Abraão, Isaque e Jacó, povo que foi prometido por eles, Deus prometeu a eles e que tem aliança com o Senhor. Esses são os judeus. Próximo slide. Gentios são todos aqueles que não são judeus e nem fazem parte da igreja, né? Então, se não é judeu e não é igreja, é gentio. Aos olhos de Deus é isso. A palavra gentio, tanto no original hebraico como no original grego, as palavras que foram respectivamente traduzidas por gentios
significa nação. Então, gentio quer dizer nação, certo? Então, se não é Israel e não é igreja, é gentio, é nação. Gentio quer dizer isso. Igreja são todos os que eram judeus ou gentios, mas espiritualmente tornaram-se igreja após receberem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas no período da era da igreja ou dispensação da graça. Então, se converteu a Cristo no período da dispensação da graça, se tornou igreja. Deixou de ser judeu, deixou de ser gentio, não fisicamente, não geneticamente, não, mas espiritualmente, no aspecto profético, no plano profético de Deus, deixou de ser gentio, deixou de ser judeu e se tornou igreja. E Paulo explica isso em Efésios. Eu quero ler essa passagem. Efésios, capítulo 2, do versículo 11 ao 18. Paulo está falando aqui para os irmãos de Éfeso, ou seja, fisicamente eram gentios, que se converteram a Cristo. E ele diz: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne. Veja que ele diz que eles eram gentios no aspecto profético, porque eles se tornaram igreja espiritualmente falando. Ele vai explicar isso melhor. Lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um, que é a igreja. E derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então esse novo homem é a igreja, dos dois, judeus e gentios. Amém? Aí ele diz: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, o corpo de Cristo, a igreja, matando com ela as inimizades. E vindo ele, Jesus, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, ou seja, aos gentios e aos judeus. Porque por ele, por Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então, quem é a igreja? Igreja não é templo, igreja não é prédio, igreja é gente, é pessoa, tá? São aqueles que se converteram a Cristo no período da dispensação da graça, ou também chamado de período da era da igreja. Então, quem se converte nesse tempo, fisicamente continua judeu e gentio. Por isso que em outros textos Paulo chama os crentes gentios de gentios, os judeus de judeus, mas no aspecto espiritual, no aspecto profético, deixa de ser judeu, deixa de ser gentio e se torna igreja. Alguns estudiosos do grego, a palavra grega que é traduzida igreja, é a palavra eclésia. E segundo alguns estudiosos da língua grega, a tradução literal da palavra eclésia significa os chamados para fora. Como assim chamados para fora? Para fora do povo judeu, para fora do povo gentil, para se tornar um novo povo, o corpo de Cristo, a igreja. Tá certo? Então são três povos: judeus, gentios e igreja. Isso aqui, para entender as profecias, isso é fundamental. E é o que a gente vai querer explicar agora para você. Observação: a era da igreja ou dispensação da graça
começou quando Jesus soprou nos discípulos o Espírito Santo. Está escrito isso em João, capítulo 20, do versículo 19 ao 22. E a dispensação da graça, ou a era da igreja, terminará no dia do arrebatamento, que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 até o 17. Então, era da igreja, dispensação da graça, começou quando? No dia que Jesus ressuscitou e soprou nos discípulos o Espírito Santo. Quando é que esse tempo vai se findar? No arrebatamento. Então, nesse período de tempo, quem se rende a Cristo, quem aceita o sacrifício de Jesus e o recebe como Senhor e Salvador de sua vida, se torna igreja. Espiritualmente deixa de ser judeu, espiritualmente deixa de ser gentil e passa a ser igreja, certo? Vamos para o próximo slide. Profecias exclusivas para esses três povos. O que é algo exclusivo? É algo que diz respeito só a alguém. Então, nas revelações de Deus do fim dos tempos, tem revelações que Deus falou especificamente para judeus. Tem revelações do futuro que estão aplicadas aos gentios, que dizem respeito, melhor dizendo, aos gentios. E tem revelações que estão falando com a igreja. Por isso que são profecias exclusivas para cada um dos três povos. Vamos ver aí. Existem profecias exclusivas na palavra de Deus para estes três povos. E é bem claro que algo dito exclusivamente a um povo não pode ser aplicado a outro. Ou seja, se o que Deus falou exclusivamente para a igreja, eu não posso dizer que vai se cumprir para Israel. Eu não posso dizer que vai se cumprir para os gentios. Entenda, igrejas são judeus e gentios convertidos na dispensação da graça. Mas espiritualmente eles deixam de ser judeu e gentio, se tornam igreja. Por isso que eu estou dizendo, algo que Deus falou para a igreja, exclusivamente para a igreja, não vai se cumprir para o judeu. Ou seja, para aquele que não se converteu, o judeu que não se converteu a Cristo no período da dispensação da graça. Não vai se cumprir para o gentio, ou seja, o gentio que não estava em Cristo no período da dispensação da graça. Porque é algo exclusivo. Tem coisas que Deus falou especificamente para Israel. Tem coisas que Deus falou especificamente para os gentios e tem coisas que Deus revelou especificamente para a igreja. O que foi dito exclusivamente para um povo não vai se aplicar para outro povo. Amém? Vamos ver um exemplo aí. Existem várias profecias que dizem que a nação de Israel passará pela ira de Deus. E aí tem duas passagens, eu quero ler essas duas passagens. Jeremias, capítulo 30, tem muitas outras, mas a gente citou essas duas aí. Jeremias, capítulo 30, do versículo 4 até o 7. E estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Então veja que a palavra tem endereço certo, Israel e Judá. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede, se um homem pode dar à luz. Por que, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como aqui está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para quem? Para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Então, ele está falando do tempo da ira de Deus, um tempo que vai ser tão terrível que os homens vão se contorcer de dor, parecido com a mulher quando está se contorcendo para dar à luz a um filho. Um tempo tão difícil que não há de se comparar com nenhum que a terra já vivenciou até hoje. Jacó, ou seja, o povo de Israel, estará nesse período. É o que a profecia nos diz. Como também Daniel, capítulo 12, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que é o arcanjo Miguel, né? Que se levanta a favor dos filhos do teu povo.
ou seja, os filhos do povo de Daniel. Daniel era o quê? Judeu. Então, o povo de Daniel são os judeus. Vamos ler de novo. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então, ele fala de Israel passando pelo tempo da ira de Deus e aqueles que se renderem a Cristo sendo salvos, né, da total destruição no fim desse tempo, que é quando Jesus vem e salva-os e instaura o reino milenar na terra, certo? Então, o povo de Daniel, citado neste versículo, são os israelitas. Sendo assim, embora respeitamos, porém não cremos que estas coisas ditas a Israel não vão se cumprir a este povo, mas à igreja, e por causa disso crer que a igreja passará pela ira de Deus. Tá? É o que os irmãos pós-tribulacionistas eles usam. Eles pegam passagens bíblicas que estão falando para Israel e diz que a igreja é o Israel de Deus. Então, que acontece é para a igreja aquilo ali. Mas, na verdade, a igreja não é o Israel de Deus. A igreja é a igreja. Amém? Ah, pastor, mas tem um texto no Novo Testamento que Paulo chama a igreja de o Israel de Deus. É Gálatas, eu vou mostrar para você. Gálatas, capítulo 6, versículo 16. Gálatas 6,16. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então, o que é o Israel de Deus aqui? Ele não está falando de toda a igreja, mas ele está falando dos judeus convertidos a Cristo na era da igreja. Veja que ele está falando para um povo gentil. Os Gálatas eram gentios por nascimento. E ele diz, aquele que anda segundo o que eu ensinei, paz e misericórdia sejam sobre eles, os gentios convertidos, e sobre os judeus convertidos, o Israel de Deus. Então ele não está falando que toda a igreja é o Israel de Deus. Não, amados. Então, eu respeito, né? Novamente digo, acho louvável os pós-tribulacionistas prepararem a igreja para tempos difíceis, e de fato temos que ser preparados para tempos difíceis, mas não é o tempo difícil do Apocalipse, ali é outra realidade totalmente diferente, que é o juízo de Deus sendo derramado sobre o mundo, é a ira de Deus. Que eles precisam colocar a igreja no lugar de Israel para inserir a igreja no período da tribulação futura. Porque eles usam os textos que Deus fala para Israel. Só assim encaixa a igreja na tribulação, porque não há versículo que mostre a igreja ficando no Apocalipse, né? No tempo do Apocalipse, no tempo da ira de Deus, que é o que está escrito do capítulo 6 até o capítulo 18. Não há. O que Deus falou para Israel vai se cumprir para Israel. Israel vai passar pela tribulação. A igreja não. Por que Israel vai passar pela tribulação e a igreja não? No capítulo seguinte dessa apostila a gente vai aprofundar isso. Mas a princípio a gente está explicando nesse capítulo 4 que tem profecias que é específica para Israel, que a igreja não vai participar. Tem coisas que Deus falou para Israel, para a igreja, que os gentios de Israel não vão participar. São 3 povos distintos e existem profecias que são exclusivas para cada um desses povos, tá bom? Então eu quero ler de novo aí. Existem várias profecias que dizem que a nação de Israel passará pela ira de Deus. Sendo assim, embora respeitamos, porém não cremos que estas coisas ditas a Israel não vão se cumprir a este povo, mas à igreja, e por causa disso crer que a igreja passará pela ira de Deus. Entendemos que Israel é Israel, igreja é igreja, gentio é gentio, tá bom? Quando alguém se converte na dispensação da graça, no período da graça, da era da igreja, quando alguém aceita a obra de Cristo na cruz
Espiritualmente, deixa de ser gentio e se torna igreja. Espiritualmente, deixa de ser Israel e se torna igreja. Por isso que são 3 povos distintos. Israel é Israel, igreja é igreja, gentio é gentio. E o que Deus falou especificamente para Israel vai se cumprir para Israel. O que Deus falou exclusivamente ou especificamente para os gentios vai se cumprir para os gentios. O que Deus falou exclusivamente, especificamente para a igreja, se cumprirá para a igreja. Certo? Vamos aqui para o próximo tópico, próximo slide, melhor dizendo. Observação. A nova e eterna aliança, com seus privilégios e responsabilidades, que foi prometida à nação de Israel e que para os crentes dentre eles se cumprirá depois do final do período da ira de Deus, ou seja, Deus profetizou que Israel vai entrar numa nova aliança. Os judeus que se converterem a Cristo durante a tribulação e os que vão aceitar no final dela, a palavra que Deus direcionou a eles vai se cumprir nesse tempo, tá certo? Deus prometeu que a nova e eterna aliança virá para a nação de Israel, para os que crerem de Israel, depois do final do período da era da igreja. Depois do período da ira de Deus. Essa nova e eterna aliança, ela veio à igreja na dispensação da graça. 2 Coríntios 3, verso 6. 2 Coríntios 3, versículo 6, diz que o qual também nos fez capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, a nova aliança que foi profetizada para Israel, que está escrito em Jeremias capítulo 31, do verso 31 ao 34, capítulo 32, do verso 36 ao 40, Isaías capítulo 59, versículos 20 a 21, essa nova aliança que virá para Israel no tempo do fim, já veio para a igreja na dispensação da graça. É a mesma aliança. A diferença é que a nação de Israel vai entrar nela no fim da tribulação e a igreja já entra nela na dispensação da graça. Mas é a mesma aliança. É a mesma aliança firmada no sangue de Cristo. Então, se é a mesma aliança, neste caso, o que foi dito a Israel pode se aplicar à igreja. Tá bom? Por isso que o escritor aos Hebreus, em Hebreus capítulo 8, do versículo 8 ao 12, e no capítulo 10, do versículo 15 ao 17, ele usa a passagem de Jeremias e aplica para a igreja. A passagem de Jeremias 31, do 31 ao 34, fala para Israel. Mas o escritor ele pega e aplica para a igreja. Por que nesse caso ele aplicou? Porque sim, a nova aliança que Israel vai entrar no fim da tribulação é a mesma nova aliança que a igreja entra quando nasce de novo na dispensação da graça. Então, como é a mesma aliança, ele pôde usar um texto que Deus falou para Israel e aplicá-lo para a igreja, tá certo? Porém, não vemos que é certo dizer que tudo que foi dito a Israel se aplica à igreja, embora respeitamos os que creem assim, tá? Deus tem um plano para o povo de Israel, né? Deus tem um plano para a igreja, Deus tem um plano para os gentios. Então eu não posso pegar tudo que Deus falou para Israel e dizer que vale para a igreja. Não, algumas coisas sim, como a nova aliança. O texto que fala da nova aliança para Israel eu posso aplicar para a igreja, tudo bem. Mas eu não posso pegar tudo, porque tem planos específicos. Deus tem planos específicos, tratamentos específicos para cada um desses 3 povos. E quando a gente entende isso e lê as profecias literalmente, a gente mais uma vez vai chegar à conclusão que a tribulação futura é a ira de Deus. Tem um propósito no plano de Deus esse período. A igreja não se enquadra nesse propósito, por isso ela não estará aqui. Agora Israel e os gentios se enquadram nesse propósito, por isso eles passarão pelo tempo da ira de Deus. Amém, queridos? Então vamos continuar aqui, próximo slide e o próximo capítulo, né? No capítulo 3 a gente falou sobre que as profecias elas se cumprem literalmente sempre que possível.
No capítulo 4, a gente falou que existem profecias que são exclusivas para Israel, outras que são exclusivas para os gentios e outras que são exclusivas para a igreja. E nesse capítulo 5, a gente vai falar um pouco sobre o reino de Deus e a salvação. Para entendermos melhor por que a nação de Israel vai ficar na terra no período da ira de Deus e a igreja será arrebatada antes deste tempo de aflição mundial, nós precisamos primeiro compreender sobre o reino de Deus e a salvação. Então, o que eu vou estar explicando aqui pode parecer que não faz muito sentido, mas faz. Você vai entender que faz. No final você vai entender. Todas essas explicações que eu vou trazer vai ter uma finalidade, vai ser te explicar e te provar biblicamente que a igreja não vai ficar, mas Israel vai ficar, tá certo? Então a gente vai explicar por isso, com esse capítulo, essas informações. Então eu peço que você preste muita atenção. E também, amados, a gente vai estar explicando por que é que hoje nós vivemos um reino espiritual de Deus, mas não negando que um dia haverá um reino físico. Então, o que vai ser explicado nesse capítulo tanto vai trazer um entendimento maior do pré-tribulacionismo, mas também do pré-milenismo, né? Desfazendo, com todo respeito, claro, mas desfazendo o pensamento amilenista. Não existe um milênio literal. O milênio de Apocalipse 20 é o reino espiritual de Deus na terra. A gente vai explicar nesse capítulo que de fato existe um reino espiritual, mas o reino físico virá, porque a mesma Bíblia que fala de um reino espiritual hoje, fala de um reino físico futuro. E por que há essas duas partes do reino de Deus? Também nesse capítulo a gente vai estar explicando. Então fica aí com expectativa. A gente vai estar começando nessa aula e terminando na próxima, esse capítulo 5 que fala do reino de Deus e da salvação. Então vamos lá. O plano original de Deus para a humanidade. A vontade de Deus sempre foi ampliar o seu reino do terceiro céu para o homem, ou seja, o ser humano na terra. Então esse foi o projeto de Deus. Quando a gente for olhar o gráfico, não vamos olhar hoje, mas quando a gente for olhar o gráfico, você vai ver que está lá a eternidade passada, onde não existia nada, só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas aí Deus cria o tempo cronológico e cria o mundo espiritual, seres espirituais e o mundo físico, tá? Então ele cria primeiro o mundo espiritual, onde o seu reino está operando entre os anjos no céu. Mas ao criar o reino físico, o mundo físico, a terra e o homem, Deus tinha no coração algo: estender esse reino do céu para a terra. Este sempre foi o plano original de Deus para a humanidade. Ampliar ou estender o seu reino do terceiro céu para o homem, o ser humano, na terra. Próximo slide. Para a humanidade, li errado, gente. Porém, a humanidade ficou na posição de pecador, precisando receber a salvação, o novo nascimento, em seu espírito, para poder viver eternamente no reino de Deus, né? É o que Jesus explica em João capítulo 3, do verso 3 ao 7, quando ele conversa com Nicodemos. A conversa de Jesus com um líder religioso dos seus dias chamado Nicodemos. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito:
necessário vos é nascer de novo. Então, o plano de Deus era que o homem desfrutasse do seu reino, do céu sendo estendido para a terra. Só que como o homem, quando eu digo aqui, eu falo ser humano, se tornou pecador, ele precisava receber o novo nascimento, deixar de ser pecador para ser justo, para poder viver eternamente no reino de Deus, que é o que Jesus explica, né, de forma resumida nesse texto de João 3. Então, Deus sempre quis o seu reino. O seu reino não está plenamente estabelecido, porque o homem ficou pecador. Mas aquele que recebe Jesus passa a fazer parte do reino. Se permanecer na santidade, conserva-se no reino. Tá certo? Na apostila, no fim deste mundo, o Senhor conseguirá estabelecer o seu reino para os salvos de uma forma definitiva e eterna, tá? Então, não de forma parcial, mas de forma completa e eterna. Deus fará isso no final. No final, a gente vai vencer, tá? Em nome de Jesus, se a gente permanecer firme no Senhor. Então, aqui é um resumo, né, da questão do reino de Deus. Mas agora a gente vai destrinchar, esmiuçar mais essas informações. Não esqueça, tudo isso vai te levar a ter um entendimento maior do pré-tribulacionismo, ou seja, a igreja não ficando, mas Israel ficando para a ira. Por que que isso acontece? E a questão do pré-milenismo indo de oposição ao amilenismo, né? O reino é físico, mas existe um reino espiritual. A gente vai estar explicando um reino de Deus físico e um reino de Deus espiritual. Então, essa parte da apostila vai trazer base para tudo isso, tá bom? Então, continuando aí. O reino de Deus para o homem na terra contém duas partes. Ou seja, quando se fala do reino de Deus na esfera da terra, quando fala do reino de Deus no contexto do homem participando do reino na terra, o reino de Deus ele tem duas partes. Existe a parte espiritual do reino e a parte física do reino. São duas partes do reino de Deus quando diz respeito ao homem na terra. Parte espiritual do reino é a que Jesus falou em Lucas 17, do 20 ao 21, que eu quero ler para você. Lucas 17, do versículo 20 até o 21. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós, ou entre vós. Então, ele fala de um reino espiritual, tá certo? O erro é dizer que o reino de Deus é só espiritual. Não. Como também é errado dizer que o reino de Deus só vai ser estabelecido no milênio ao reino físico. Não. O reino de Deus ele tem duas partes. Parte espiritual e parte física. Jesus fala da parte espiritual do reino nesse texto de Lucas. E o que é a parte espiritual do reino de Deus? É o governo ou autoridade espiritual ou sobrenatural de Deus sobre toda a sua criação através do homem. Ou seja, o que é o reino espiritual de Deus? É o poder sobrenatural de Deus subjugando a criação por meio do ser humano. Deus se utilizando do homem para que o homem, usando a autoridade espiritual, exerça domínio sobre as demais obras criadas de Deus. E isso é o reino espiritual. Salmo 8, do 4 ao 9, Efésios capítulo 1, do 19 ao 23 e Efésios 2, versículo 6, mostram o homem reinando sobre a criação, sendo um representante do reino de Deus, né? Isso em Salmo 8, do 4 ao 9. Já Efésios capítulo 1, eu quero ler essa passagem. Efésios capítulo 1, do versículo 19 ao 23, diz assim: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, poder de Deus sobre nós, os que cremos,
segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios 2, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Jesus e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, o que é que ele está dizendo nessas duas passagens de Efésios? Que Jesus recebeu poder sobre toda a criação, todo principado, toda potestade, todo nome que se nomeia, estão debaixo dos pés de Jesus. Mas a igreja é o corpo de Cristo. Estamos nele assentados. Então, de fato, hoje a igreja reina no reino de Deus. Um reino espiritual, que é justamente o governo de Deus, de forma espiritual, sobre toda a sua criação, através do homem. Certo? Isso é a parte espiritual do reino. E esta autoridade só flui se o homem, salvo em Cristo, estiver andando em justiça, paz e alegria, que se manifestam aos poucos por meio do ministério do Espírito Santo. Romanos 14, versículo 17. Vou ler aqui para você. Romanos, capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, para que esse reino flua, essa autoridade espiritual flua, é preciso que a gente esteja andando em justiça, paz e alegria, ou seja, no fruto do Espírito. E aí ele diz, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, a gente só consegue andar em amor se a gente estiver sendo ensinado pelo Espírito Santo. Andando em amor, o reino de Deus espiritual, a autoridade que Deus nos confiou no nome de Jesus, falando hoje na dispensação da graça, sobre as demais criações, diabos, demônios, suas obras, fluam. É preciso que a gente esteja andando em amor, tá certo? Então a parte espiritual do reino de Deus é isso. É Deus se utilizando de nós para que de forma sobrenatural os seres malignos sejam subjugados, né? E até a própria criação, se for com um propósito correto, obedeça a gente de forma espiritual para que o reino de Deus seja revelado, tá bom? Então, a parte espiritual do reino é essa. Próximo slide fala da parte física do reino. Qual é a parte física do reino? É o governo natural ou político de Deus Pai sobre a humanidade através de Jesus, seu Filho. Então, esse reino espiritual é bíblico, mas a Bíblia também fala que esse reino, no momento da história, também será um reino físico. Haverá uma parte física. Ou seja, Jesus Cristo, Deus Pai, através de Jesus Cristo, governará literalmente de forma política as nações do mundo. É o que diz aí essas passagens, né? Eu não vou ler todas, mas Salmo 2, Salmo capítulo 2, do versículo 6 ao 12. Eu, porém, ungi o meu rei. Isso é Deus Pai falando de Jesus Cristo. Isso aqui é um salmo profético, Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse. Agora já é Jesus falando aqui. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança, ou as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu
tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Então ele fala de um reino sobre as nações, onde ele vai reger com vara de ferro, tá certo? Zacarias 14, versículo 9, diz o seguinte: e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Também Miqueias capítulo 4, versículo 7 e Lucas capítulo 1, do verso 31 ao 33, quando fala que Jesus se sentará no trono de Davi para reinar sobre Israel. Quando se fala o trono de Davi, você tendo uma base nas dispensações e alianças e lendo a Bíblia, você vai entender que Deus tinha feito uma promessa. Davi era o rei físico de Israel e Deus prometeu que um dos seus descendentes seria rei fisicamente sobre Israel. Quando o anjo Gabriel anuncia a Maria que Jesus iria nascer dela, quando ele fala que Jesus sentará no trono de Davi, né? Maria era descendente de Davi e José também. Jesus, ele reinando sobre Israel no trono de Davi, ele está falando de um reino físico, tá bom? Então, o reino de Deus, ele tem duas partes. Ele tem uma parte espiritual que opera hoje, ele tem uma parte física que operará no futuro. Por que que há essa diferença? Por que que hoje o reino de Deus opera somente de forma espiritual e só no futuro próximo operará de forma física? Esse capítulo vai te explicar isso e vai te dar base para você entender que o amilenismo e o pós-milenismo não faz sentido, mas sim o pré-milenismo, tá bom? Como também entendendo a questão de Israel, da diferença de Israel e igreja e dos propósitos específicos que Deus tem para ambos os povos, também estudando esse capítulo, você vai chegar à conclusão do pré-tribulacionismo. Então vamos lá. Continuando. O reino de Deus foi ampliado à terra para o homem. Então, para a gente entender os desdobramentos no fim, a gente vai ter que voltar para o início de tudo e dar uma passeada em alguns textos do Velho e do Novo Testamento. Amém? Então, fica empolgado aí, continue empolgado, se tá, se não tá, se empolgue e vamos seguir aí o trilho, tá certo? Então, para entender o futuro, a gente vai estudar um pouquinho o passado. Vamos lá. O reino de Deus foi ampliado à terra para o homem. Ao criar o homem, quando a gente fala homem é o ser humano, né? Só relembrando. Ao criar o homem e este mundo, Deus decidiu ampliar o seu reino, tanto a parte espiritual como a parte física, do terceiro céu à terra para o homem. Ou seja, na criação, o reino de Deus operava tanto a parte espiritual como a parte física no mundo. Antes da queda do homem, o reino espiritual e físico de Deus operava na terra. E a gente vai provar para você agora com essas afirmações. Isso aconteceu quando Deus entregou a autoridade sobrenatural a Adão e Eva sobre toda a sua criação. Gênesis capítulo 1, vamos ver aqui, capítulo 1, do versículo 26 até o 28. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, quando Deus deu a Adão e Eva autoridade sobre todos os outros seres
e disse sujeite a terra, não era um domínio de cordão, não, era uma autoridade espiritual, tá certo? Liberando por palavras ditas com fé. Então a gente vê aqui a parte espiritual do reino acontecendo no início de tudo. Deus dando autoridade espiritual para o homem reinar. Deus os criou à sua imagem e semelhança, como nós já lemos em Gênesis 1, 26 e 27. O que significa o homem ter sido criado à imagem e semelhança de Deus? Significa que o homem tinha a natureza de Deus nele, né? É o que diz aí. Os criou à sua imagem e semelhança. Ou seja, com a sua natureza, para que eles revelassem a sua justiça, paz e alegria, além de lhes abençoar com todas as bênçãos. É o que diz no capítulo 1, verso 29 e 30, que fala das bênçãos, né? E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento, todo o animal da terra, e toda a ave dos céus, e todo o réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Então Deus os deu sua natureza para que eles conseguissem andar em amor e assim a autoridade espiritual fluísse. E as bênçãos os seguiam, né? Porque eles estavam andando em obediência. Também Deus tornou-se rei, governante, autoridade sobre eles. Ou seja, Deus estava presente ali com Adão e Eva. Adão e Eva eram o rei e a rainha do mundo. Mas Deus estava lá fisicamente com eles e eles prestavam relatório a Deus. Então, Deus também governava de forma física. O reino físico também estava operando. Em Gênesis 2, do verso 15 ao 17, diz o seguinte. Vamos ver aí. Gênesis capítulo 2, do versículo 15 até o 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus deu uma ordem para Adão. É o que diz, vamos ver aí a explicação ao lado da referência. Esta passagem mostra que Deus era rei sobre Adão, pois deu ao rei do mundo um trabalho e um mandamento. Então o rei do mundo era Adão, a rainha Eva. Mas Deus mandou que ele fizesse algo, deu um trabalho e uma ordem para ele. Então Deus estava acima deles e estava ali fisicamente mantendo contato com Adão e Eva. Então o reino de Deus operava de forma, tanto a parte espiritual como a parte física no início de tudo. Próximo slide. O reino de Deus para o homem na terra foi impedido após o pecado de Adão. Após pecar, Adão impediu que o reino de Deus, tanto a parte espiritual como a física, permanecesse na terra, pois ele, sua esposa e seus descendentes se tornaram pecadores. Então eles se tornaram pecadores, né? Ao se tornar pecador, eles não podiam mais fazer parte do reino de Deus. Eles, infelizmente, impediram que o reino de Deus permanecesse na terra, tanto a parte espiritual como a parte física. Então, Adão, após pecar, Adão impediu que o reino de Deus, tanto a parte espiritual como a parte física, permanecesse na terra, pois ele, sua esposa e seus descendentes se tornaram pecadores, como está escrito em Romanos capítulo 5, versículos 12 e 19. Vamos ver aqui. Romanos capítulo 5, versículos 12 e 19. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens,
Por isso que todos pecaram. Verso 19, porque como pela desobediência de um só homem, sabemos que é Adão, né? Muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Então, a desobediência de Adão tornou a humanidade pecadora. Eles se tornaram pecadores, perderam as bênçãos do Senhor e por causa deste pecado, o diabo e os demônios estabeleceram o seu reino espiritual neste mundo, que é o império da morte. Lucas capítulo 4, versículos 5 e 6. Aqui a gente vai ver a tentação de Jesus no deserto, né? Essa porção aqui. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quero. Então, quando o diabo falou que foi dado a ele o domínio e ele dá a quem ele quer, ele não mentiu. É tanto que quando Jesus confronta, ele diz, porque o diabo diz, se prostre e me adore, para que eu te entregue os reinos do mundo. Aí Jesus vence a tentação dizendo, só a Deus adorarás, só a Ele servirás. Então, o diabo, de fato, ele recebeu. Por isso que em 1 E quem foi que entregou a ele? Adão. Adão entregou a autoridade da terra ao diabo. Por isso que em 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz o seguinte: sabemos que somos de Deus, ou seja, a igreja pertence a Deus, né? Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Então, o mundo está no maligno. O reino do diabo foi estabelecido. Tanto o reino de Deus foi impedido de continuar, como não ficou vago. Satanás e os demônios estabeleceram o seu reino espiritual neste mundo. Infelizmente. Observação. De Adão até Abraão, todas as pessoas faziam parte dos gentios. Então, de Adão até Abraão, que dá um período de aproximadamente 2000 anos, nesses primeiros 2 milênios da história da humanidade, só havia um tipo de povo no mundo, os gentios, tá certo? Continuando, Deus prometeu ampliar novamente o seu reino para o homem na terra. Após o pecado de Adão e Eva, Deus garantiu a Satanás que traria de volta o seu reino para o homem na terra, por meio do Senhor Jesus Cristo. Amém? O plano de Deus não foi frustrado. Deus já sabia que Adão e Eva ia pecar. Por isso que antes mesmo da fundação do mundo, ele já tinha estabelecido Jesus. E ele disse ao diabo que o reino dele seria trazido de volta ao mundo por meio do Senhor Jesus Cristo. Gênesis capítulo 3, versículo 15, está essa declaração. Deus falando para Satanás, né, incorporado na serpente. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o descendente da mulher. Esse descendente da mulher é Jesus. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, quando fala de Jesus ferindo a cabeça, né? Ferindo a cabeça da serpente, ele está falando justamente do reino sendo estabelecido de volta. Porque cabeça na Bíblia é um símbolo de autoridade. Ou seja, o diabo tinha recebido autoridade naquele momento. Ele se tornou cabeça do mundo. Mas ele disse, vai vir um que vai ferir essa tua autoridade. Vai vir um que vai estabelecer o meu reino de volta. Sabemos que é o Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 5, versículo 5, diz assim: e disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão
da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quem é esse leão aqui? Jesus Cristo, tá bom? Por que ele é chamado de leão nesse versículo? Vamos ver aí na apostila a explicação. Neste versículo de Apocalipse, Jesus é chamado de leão porque ele é o principal rei do reino de Deus para o homem nesta terra. Então o leão é um símbolo do rei, ok? O leão é um símbolo do rei. 1 Timóteo capítulo 6, 14 e 15 e Apocalipse capítulo 19, versículos 13 e 16, Jesus é chamado de o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ou seja, no reino de Deus, tanto atualmente a parte espiritual como também a parte física, terão reis e rainhas, senhores e senhoras, ou seja, líderes. Mas Jesus está acima de todos nós. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Por isso que ele é chamado de leão. Amém? A missão de Jesus era trazer tanto a parte espiritual como a parte física do reino de Deus, né? Em Efésios capítulo 1, do verso 20 ao 22, nós lemos, né, que Jesus está sentado à direita do Pai no céu e ele reina sobre a criação juntamente com o seu corpo, a igreja. Então Jesus veio estabelecer a parte espiritual do reino. Efésios capítulo 1, verso 20 e 22, Salmo 110, versículo 1, Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao 5, falam isso. Mas também Jesus trará a parte física do reino de Deus. Como nós já lemos no Salmo 2, do 6 ao 12, também Zacarias 14, 9, citamos também Lucas capítulo 1, do 30 ao 33, e aí também tem essas outras duas referências, Jeremias 23, do 5 ao 6 e Jeremias 33, do 14 ao 15. Então Jesus teve a missão de restabelecer o reino de Deus ao homem na terra, tanto a parte espiritual como a parte física. Vamos ver aqui o próximo slide. E nesse a gente termina a aula de hoje, tá bom? Observação. Jesus, ele é chamado de Messias, né? Muito conhecido, o Messias. Você pode ver isso em Daniel 9, versículos 25 e 26, na tradução revista e corrigida de Almeida. Ele também é chamado de Cristo em muitíssimas passagens do Novo Testamento, mas a gente colocou aí duas como referência. João capítulo 1, versículo 41 e João capítulo 4, versículo 25. Tanto Messias como Cristo significa a mesma coisa. Messias vem da palavra hebraica Machia e Cristo vem da palavra grega Christos. Mas tanto Messias como Cristo significa a mesma coisa e Jesus é chamado assim. Messias ou Cristo significa ungido. Daniel 9, verso 25 e 26, eu quero ler aqui, tá? Na versão Almeida Revista e Atualizada. Daniel, capítulo 9, versos 25 e 26. Sabe e entende, desde a saída da ordem... Peraí, deixa eu mudar a tradução aqui, desculpa, pessoal. Almeida Revista e Atualizada. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe. Então Jesus ele é chamado de o ungido, no hebraico Machia, por isso que algumas traduções têm Messias. Quando se fala no Novo Testamento Cristo, é a mesma coisa. Tanto Cristo como Messias significa ungido. E por que Jesus é chamado de ungido? Isso se refere a ele como Rei divino do reino de Deus para o homem na terra. Os reis de Israel, eles eram chamados de os ungidos de Deus.
Lembra quando Saul ele tenta matar Davi e por 2 vezes Davi tem a oportunidade de matar Saul e não o faz, e ele diz: eu não vou tocar no ungido de Deus. Em outros textos, quando fala do próprio Davi como rei, ele é chamado de ungido do Senhor. Então essa expressão, o ungido, é uma expressão que diz respeito aos reis de Israel escolhidos por Deus. Jesus é o rei maior que Israel terá no reino milenar, tá certo? Então, quando Jesus ele é chamado de Messias, se refere a ele como o rei, tá? O ungido, o rei de Deus. Tanto para Israel e os gentios no milênio, onde a igreja vai reinar junto com Jesus, como também para a igreja hoje na dispensação da graça, no reino espiritual, tá bom? Então, Jesus, ele é o rei, ele é o ungido de Deus para trazer o reino de Deus de volta à terra, tanto a parte espiritual como também a parte física, tá bom? Então, na próxima aula, se Deus permitir, a gente vai continuar explicando essa questão do reino de Deus e também explicar um pouco sobre a salvação. E nós vamos trazer uma visão muito boa, bíblica, que vai abrir os teus olhos para entender o pré-tribulacionismo e o pré-milenismo como doutrinas bíblicas, tá bom? Então fica na paz, Deus abençoe e Maranata, ora vem Senhor Jesus.